atrasaram um pouquinho. Opa, ele está entrando agora, ele já está entrando. Ah, tá ótimo. Ok. Alô, secretário? Secretário Sandro Serpa? Ô, secretário. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, secretário? Como é que você está? É uma satisfação tê-lo conosco. Muito obrigado por atender a nossa solicitação. Para nós é uma grande honra contar com a sua deferência. Muito obrigado. É, prazer. Secretário, eu fui informado ainda há pouco da necessidade que o senhor terá de se ausentar para ir para uma reunião no Palácio do Planalto, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, e aí o senhor passará a palavra para o subsecretário Fernando Mombelli, não é isso? Exatamente, meu substituto, exatamente. Então, nós compreendemos perfeitamente. Então, como não queremos tomar seu tempo, eu vou deixar logo o senhor falar, fazer suas considerações, e depois, já com o senhor Fernando Mombelli, aí nós, então, apresentamos os que estão participando. Pode ser assim? Então, pode, com certeza. A palavra está com o senhor, por gentileza. Com certeza. Primeiramente, muito agradecido pelo convite, estou muito honrado. A Receita Federal se sente honrada com esses convites das organizações, da sociedade civil, de empresários. Então, a gente fica bastante feliz em poder colaborar com o debate. Como vocês estão acompanhando, nós estamos trabalhando na questão da reforma tributária. Esse não é um assunto novo, também acho que a maioria já conhece bem, que isso é um assunto que é tratado há 20 anos no Brasil, já foram tratadas várias reformas tributárias, né? E agora estamos na tentativa de mais uma reforma, né? No caso da nossa Zona Franca de Manaus, eu posso falar com muito carinho da Zona Franca, porque Belisário, eu entrei na Receita como auditor há 20 anos atrás em Manaus, então conheço bem que bacana. a de Manaus. E também a minha formação é oficial de Marinha Mercante, também lá em Belém, 4 anos em Belém também. Então, região norte, eu tenho um carinho muito grande, foram os melhores anos da minha vida como jovem, né? Então, realmente, eu tenho essa experiência na região norte, conheço bastante da realidade daí, que foram meus primeiros passos também dentro da Receita, né? Então, que bom ouvir isso, secretário. Obrigado. O doutor Totti, o senhor sabe também que foi nosso superintendente também na segunda região, que envolve toda a região norte, durante muitos anos, foi secretário de Fazenda no estado do Pará, ou seja, conhece bastante também a região norte. Então, tanto ele, nosso secretário Totti, quanto eu, a gente tem uma vivência muito grande na região norte, conhecemos bem aí a realidade, a questão econômica, a questão da Zona Franca. Então, você pode ter certeza que quem está lidando do tema conhece bastante da Zona Franca. Então, acho que é importante, porque a gente vê muito, né, Belisário? É o desconhecimento. A gente vê pelo resto do Brasil um desconhecimento impressionante, né, da importância da Zona Franca, e você pode dizer que quanto à Receita Federal, você tem as pessoas que conhecem bastante do assunto, assim, pelo menos não tanto quanto vocês que vivem o dia a dia, mas pelo menos passamos bastante tempo atuando na área, então conhecemos bastante. Em relação à reforma tributária. A reforma tributária, os senhores têm acompanhado, né, o governo optou por encaminhar propostas, primeiro encaminhou propostas fatiadas, como o ministro fala, né, em 4 fases, né? A primeira fase já foi da parte do governo para ser concluída, encaminhamos um projeto de lei, né, projeto de lei 3887, que, diferente das 2 PECs, né, propostas de emendas constitucionais que estavam lá em discussão já na Comissão de Reforma Tributária, nós optamos por mandar uma lei ordinária, um projeto de lei ordinária. Aí tem várias questões de estratégia política, questões até econômicas, questões de mandar já, optamos por mandar um projeto pronto já para substituir o PiscoFins, então ele já poderia, se for, logicamente que a votação vai ser feita no parlamento, que são os nossos representantes, eles é que detêm essa competência. Porém, se for à vontade, a nossa proposta, ela tanto pode servir como uma reforma tributária a nível federal, se for a opção, quanto, no caso de um IVA nacional, nós temos eu te passei aqui, tá o link agora. Secretário, um minutinho. Por favor, desliguem seus áudios, os seus microfones, por gentileza. Secretário Sandro Serpa, pode continuar, por favor. Então, nós encaminhamos um projeto de lei. Esse projeto de lei tanto pode servir, como eu disse, ao nível de reforma
do PiscoFins, que são os principais tributos que incidem sobre o consumo em nível federal, quanto pode servir perfeitamente como fazendo parte de um IVA nacional, um Imposto sobre Valor Agregado nacional, ou ainda um IVA dual, como a gente chama, que tem a parte federal e a parte estadual e municipal. Então, vejo que a nossa proposta ela se amolda bem às três possibilidades que estão hoje à mesa lá no Congresso Nacional, nas discussões. Em relação à Zona Franca de Manaus, nossa proposta colocamos como exceção em relação ao IVA federal que estamos propondo, né, como eu disse, nessas condições que vão ser negociadas e aprovadas pelo Congresso, mas em relação à nossa proposta, a Zona Franca de Manaus continua como está, como um regime que fica excepcionado do nosso projeto de lei. As únicas alterações, e a gente vê que são alterações que trarão benefícios, nós optamos por fazer uma simplificação grande, porque os senhores sabem, os senhores operam na Zona Franca, sabem que a venda, a pessoa que vai vender da Zona Franca para o resto do país tem aquela dificuldade, tem que descobrir se a pessoa que está comprando, a pessoa jurídica está comprando, se ela é do regime cumulativo, se ela é do regime não cumulativo. Da mesma forma, a venda também de alguma empresa do resto do país para a Zona Franca tem essa dificuldade, os diferentes regimes. Então, nós fizemos a proposta é uma simplificação muito grande, né, mas mantendo a tributação como é hoje em relação ao PiscoFins. Então, em relação ao PiscoFins, a gente entende que a tributação está mantida como é hoje. Tá? Muito obrigado. A segunda etapa, Belisário e demais colegas, a segunda etapa, como o ministro já anunciou, exatamente seria uma mudança estrutural do IPI. E aí é outro assunto também que eu sei, nós sabemos que causa certa apreensão na Zona Franca de Manaus, porque o IPI, não que ele seja um tributo que arrecade muito, não é isso, mas pela diferença de alíquota ele acaba fazendo a política industrial indireta, vamos dizer assim, né? No caso do IPI, esse ainda está em estudo pelo Ministério, né? O ministro tem se enfronhado de todos os assuntos, tem discutido, o ministro realmente é muito preparado, né, intelectualmente, então ele tem trazido essas discussões, discutindo com parlamentares da Zona Franca, que representam a Zona Franca, discutindo com os setores econômicos. Então, a segunda fase, que a gente chama, ainda está em construção, né? As opções à mesa são o próprio IPI ser mantido, né? Ou a criação do imposto seletivo, e esse imposto seletivo ele seria como funciona nos outros países, ele serviria para poucos setores e teria a função arrecadatória, logicamente, nosso país é um país de crescimento ainda, não tem como abrir mão dessa função arrecadatória agora, nesse momento, mas ele serviria também, como é feito nos outros países, imposto seletivo para que nós possamos trabalhar na questão da seletividade mais diretamente para estimular comportamentos, como é no resto dos países, estimular comportamentos ou desestimular alguns comportamentos. Em questão de bebida, ainda tem os setores ainda não estão definidos, questão do cigarro, mas não estão definidos ainda. Então, a segunda fase está girando em torno dessas duas opções. Ou um IPI, né, um IPI modificado, né, ou um próprio imposto seletivo que iria ser criado. Então, essa ainda não está definida ainda, não chegamos ao final dessa discussão. A terceira fase, e aí eu vou fazer o adendo, porque lá no início, quando já estávamos prontos, o ministro inclusive falou, na semana que vem vamos mandar a reforma tributária, a primeira fase, foi lá pelo mês de fevereiro, março, antes da pandemia. Então, existia um cronograma de 4 fases, uma periodicidade de um mês e meio, com a previsão de encaminhamento das fases. Com a pandemia, e agora a gente esperamos que já começando a sair da pandemia, se Deus quiser, né? A ideia agora é um pouco diferente. O ministro já pensa em aglutinar as 3 fases. Então, a Receita Federal já está preparada para, se for da opção do ministro, do presidente, que nós encaminhamos logo as 3 fases. Eu vou falar em fases aqui, mas só para dar esse adendo, para explicar bem que a primeira fase já seguiu, que as outras 3 fases poderão, eventualmente, se for a decisão da Presidência da República, inclusive um dos assuntos que nós vamos tratar agora, essa reunião na presidência realmente a reforma tributária, se for da opção, aí poderiam as 3 fases se aglutinar numa só, né? Então, já temos a questão, como eu falei, do IPI ou imposto seletivo,
A terceira seria a tributação da renda, e aí teríamos uma alteração no imposto de renda da pessoa física e no imposto de renda das pessoas jurídicas. Então, também é prevista essa alteração, que seria, como eu disse, a terceira fase. A preocupação maior nessa fase é a diferença que o Brasil ficou em relação aos outros países. Os senhores têm acompanhado a tributação internacional, viram que o próprio Estados Unidos fez um movimento de redução da sua alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, gerava em torno de 39%, 35%, baixou para uns 22%, 25%. A própria média da OCDE hoje está em 22%, 24%. Então, vejo que nós, com 34%, a gente ficou um pouco longe ainda. Agora a gente ficou um pouco longe da média dos países da OCDE e da própria tributação dos Estados Unidos. Então, a ideia do ministro é que nós consigamos, com a reforma do IRPJ, principalmente, conseguir nos aproximar desse patamar que hoje vige entre as economias da OCDE. Para isso, logicamente, teremos algumas alternativas. Lógico que não ter essa reforma tributária que nós estamos propondo, ela não tem, todos nós sabemos a situação fiscal do país, não tem como ter qualquer tipo de renúncia fiscal. Então, a ideia do ministro, ele já colocou em várias entrevistas também, é que a proposta seja neutra. Neutra, ela nem vai aumentar a carga tributária e nem diminuir. Então, nessa ideia de neutralidade tributária, a ideia nossa é que as medidas se compensem. Então, se você tem, por um lado, uma intenção do ministro e do presidente de reduzir a alíquota do IRPJ, por outro, tem algumas alterações da legislação que terão que ser propostas para poder compensar. Uma delas, a gente tem ouvido falar, e já foi bastante anunciada, a intenção de trabalhar nessa tributação dos lucros e dividendos e tal, que nós também já estamos acompanhando, né? Então, são questões que ainda estão à mesa. E a quarta fase, né, é a da desoneração da folha. Também é outra medida que o ministro fala bastante. Ele percebe que, ele até chama que é um dos tributos mais perversos que temos no nosso sistema tributário, porque ele tributa exatamente a folha de salários, ou seja, a empregabilidade dos trabalhadores brasileiros. Então, ele tem essa intenção de trabalhar essa questão também de reduzir a tributação sobre a folha. Logicamente, como eu disse, o que vale para as outras três fases deve valer para essa quarta também, uma neutralidade tributária. E aí, nessa questão da neutralidade, de você não ter nem aumento nem diminuição da carga tributária, temos a dificuldade em como que vamos fazer para reduzir a folha, nem que seja em um percentual significativo, mas nem que não seja para zero, mas num percentual significativo, necessitando de fontes de arrecadação para compensar essa diminuição da tributação. Então, aí que vem também vários estudos, alguns já foram divulgados também, mas esses aí, então, de todos, são os mais embrionários ainda. Qual seria o arranjo político para que nós consigamos fazer essa compensação? Então, em linhas gerais, queria pedir mil desculpas de não poder continuar com os senhores. Eu vou ter que pegar um carro e ir lá agora para a Casa Civil, mas eu agradeço pelo convite, gostaria até de, se for do interesse, ter outros convites para poder retornar e explicar, quem sabe mais à frente na nossa reforma tributária, a gente poderia até retornar, mas vocês estão em muito boas mãos. O doutor Mombelli é meu substituto já há muitos anos, é um colega que está trabalhando em reforma tributária manhã, tarde e noite, igual a mim, então está tão entrosado nos assuntos quanto eu. Então, agradeço pelo convite, um grande abraço para vocês aí todos, e é um prazer falar com Manaus, nem que seja à distância. Muitíssimo grato, secretário. Não se preocupe, entendemos completamente a situação. Vá para a reunião lá, não se preocupe. Okay. Continuamos, então, com o doutor Fernando Mombelli, tá bem? Okay. Muitíssimo obrigado. Boa tarde. Tá bom. Obrigado. Boa reunião lá, Sandro, tá? Obrigado, Mombelli. Um abraço. Boa reunião, Sandro. Senhor Fernando Mombelli, boa tarde. É um prazer também tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por sua atenção e pela deferência de nos atender. Muito obrigado. Bem, as explanações do secretário Sandro Cepa foram muito esclarecedoras. Nós, enfim, a gente acompanha, né? Então, mas achamos bastante esclarecedoras. Tem algumas pessoas que estão aqui conosco e eu vou pedir, se o senhor me permite, que o senhor se apresente melhor, porque eu tinha aqui feito o currículo do secretário Sandro, mas o seu, como foi de última hora agora, então eu acabei não podendo. Pedir que depois o senhor se apresentasse. Vou pedir também que as pessoas que estão presentes se apresentem.
Mas antes disso, tem um tópico que o secretário não tratou, que foi a questão do Fundo Verde, que está na correspondência que nós encaminhamos para o Palácio do Planalto, que depois foi encaminhada para vocês, não é? Então, gostaria também que falasse se realmente essa proposta do Fundo Verde chegou a vocês, se vai entrar na reforma tributária, se não vai. Mas acho que poderíamos começar, então, com sua apresentação, por favor, doutor Fernando Mombelli, por gentileza. Perfeito. Lhe chamo de Belisário ou de Arce? O que o senhor prefere? Belisário, né? Perfeito. Tem um nome do jogador, eu sou lá do Sul, lá, torcedor do Grêmio, tem um lateral direito chamado Arce, que era paraguaio. Lógico, sim, sem dúvida. Que jogava de muito boas lembranças do tempo do Filipão, lá do tempo do time do Filipão, lá em 95, 96, time vitorioso do Grêmio. Exatamente, acompanhava. Perfeito. Belisário, meu nome é Fernando Mombelli, sou coordenador-geral de tributação aqui da Receita Federal, e é a coordenação aqui que trata da área de normas, né? A área de interpretação, de formulação também aí da política tributária, é claro, sempre com as diretrizes e as designações, determinações do poder político, né? No caso, o ministro da Economia, o próprio secretário, né? Que tem conduzido essa questão, até porque o próprio ministro é o representante do presidente que foi eleito, né? Então, dentro da política de governo, é ele que deve tratar, e cabe a nós, como administração tributária, dar referência à parte relativa à parte técnica, à parte que diz respeito à própria elaboração das leis e atos, né, de modo jurídico, né, que a gente possa ter um encaminhamento aí de projetos como o que foi colocado aí pelo Sandro, que foi o PL 3887. Eu também sou substituto do Dr. Sandro na Subsecretaria de Tributação e Contencioso. Ele é o subsecretário e eu sou o substituto nessas ocasiões, inclusive para essa aqui que estamos falando, né? Mas, brevemente, essa a minha apresentação. Posso continuar ou você vai querer que alguém faça uma Não, eu não sei. Eu acho que se o senhor me permitir, talvez fosse interessante que todos se apresentassem rapidamente, só dizendo o nome. Perfeito. Então, vamos lá. Deixa aqui só um minutinho, por favor. Doutor Sebastião, o senhor pode se apresentar? Meu microfone. Sebastião Campos, comerciante do ramo de materiais de construção, presidente da Federação do Comércio do Estado do Pará e também presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE no Pará. Prazer conhecer o senhor Fernando. Muito obrigado, doutor Sebastião. Juarez Balduino, por favor. Mais amigos e doutor Fernando. Meu nome é Juarez Balduino, sou consultor tributário da Zona Franca de Manaus, há cerca de 40 anos aproximadamente, e sou também consultor de empresas na questão de projetos econômicos. Um prazer estar com o senhor aqui. Estamos aqui para tentar esclarecer alguns pontos aí do nosso interesse. Muito obrigado. Obrigado, Juarez. Ministra Maria Deise, por favor. Boa tarde, é um prazer estar aqui escutando o senhor. Eu sou chefe do escritório de representação do Ministério das Relações Exteriores na região norte. Muito obrigado, ministra. Pedro Monteiro. Boa tarde, doutor Fernando. Sou diretor da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas e presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentação de Manaus. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Fábio Gobet. Boa tarde a todos. Meu nome é Fábio Gobet, represento no Conselho da Panamazônia a empresa Transportes Bertolini. Temos todo o interesse em todos os temas ligados à tributária, principalmente a Zona Franca de Manaus, e temos interesse também em entender um pouco melhor o Fundo Verde em função de projetos sustentáveis que temos em nossa empresa. Muito obrigado, Fábio. Quem ainda está? Bernardo Dib, está aí, Bernardo? Estou aqui, meu nome é Bernardo Dib,
proprietário da MD Revestimentos, uma loja de pisos e revestimentos em Manaus. Muito obrigado, Bernardo. Salé, por gentileza. Boa tarde a todos. Mombelli, um prazer revê-lo, sempre discutindo aí as questões da Zona Franca em audiência pública. Eu sou representante da Federação das Indústrias, do Centro das Indústrias, aqui em Brasília. Fico no escritório aqui em Brasília. Fico à disposição. Muito obrigado, Salé. Tem mais alguém que eu não citei, que eu não chamei? Deixa eu ver aqui. Tem mais alguém que não se... Quem não se apresentou, pode se apresentar, por favor. Boa tarde, eu sou Carla Martins. Eu só peço desculpa pela câmera, que é porque onde eu estou a internet está um pouco ruim e às vezes para rodar fica ruim o sinal. Eu sou Carla Martins, faço parte do quadro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Respondo pela chefia de Políticas e Inovação Industrial. Trabalho também com a parte de finanças sustentáveis. Então, a gente está aqui para colaborar, aprender bastante e discutir essa temática que é tão relevante para o nosso Estado. Muito obrigado. Obrigado. Mais alguém? Acho que não, acho que é isso. Secretário Fernando, o senhor, por favor, pode continuar agora a sua apresentação. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria só de entender, pelo menos um rápido esclarecimento. Eu confesso que não examinei o ofício que foi apresentado. Eu gostaria só de saber o tipo de preocupação que eu vi um noticiário na imprensa, inclusive uma declaração, acho que do próprio presidente Bolsonaro, e só quero saber se é esse o motivo, se há um motivo de preocupação dos senhores. Eu posso explicar? Noticiário, por gentileza. Eu posso explicar? Então é exatamente isso. Saiu no noticiário, e daí originou a carta que nós encaminhamos para a Presidência da República, que foi encaminhada para vocês, na qual o presidente Bolsonaro mencionava a criação de um fundo verde. Esse fundo verde, ele seria, né, a ampliação da cobrança da taxa paga por empresas de informática da Zona Franca de Manaus, pela lei da informática, para financiar um fundo de desenvolvimento sustentável, estendendo o ônus, né, para empresas de outros segmentos do polo industrial de Manaus. A Panamazônia, ela se posiciona fortemente contrária a isso. Então, nós queríamos saber se realmente essa proposta chegou até vocês, se ela vai, ou se está tramitando no Congresso, se vai de alguma forma ser inserida na reforma tributária, se vai haver essa mudança, qual é o posicionamento de vocês. Do nosso ponto de vista, não, é ruim, não é? Porque, de qualquer forma, oneraria mais a produção aqui. E a Zona Franca já tem um problema de competitividade importante. Então, qualquer aumento de tributação dificulta mais ainda, diminui a margem de operacional das empresas aqui e, portanto, diminui a atratividade do modelo. Então, essa é a nossa preocupação e nossa posição é contrária a qualquer iniciativa que venha onerar mais o processo produtivo aqui. É isso. Perfeito. Esse assunto especificamente não chegou a nós, não houve nenhuma determinação, nem houve um pedido que se fizesse, pelo menos por parte da Receita Federal, um estudo a esse respeito. Nós trabalhamos com a recente alteração da Lei de Informática, né, que foi aquela alteração proposta pela Lei 13.969 de 2019, que criou, substituiu aquele benefício que as empresas tinham de redução do IPI por um crédito chamado crédito presumido. Nesse ponto, nessa negociação que foi feita no Congresso, a própria Zona Franca foi ouvida, tá? Houve alterações no projeto de modo a tentar adequar e fazer da melhor forma possível, sempre com o diálogo, né? Sempre com diálogo, sempre procurando um consenso de alguma forma que se pudesse superar esse aspecto. Houve uma negociação bastante extensa no Congresso Nacional e se conseguiu vencer, então, com a instituição de uma nova lei de informática, já que a anterior estava sujeita à condenação pela OMC. Né? Nós sabíamos que havia um problema sério já de condenação na OMC. Né? Então,
num dos dispositivos lá da lei de informática existe a previsão lá, e isso já tinha antes, né, de aplicação de um percentual de faturamento em P&D das empresas que lá estão beneficiadas, empresas específicas, setores específicos. Pelo que eu ouvi, da reportagem na imprensa, e essa é a minha fonte também, como a dos senhores, houve a ideia, ou pelo menos por parte aí de alguém, de se aumentar o número de empresas com base nesse percentual aí que seria aplicado num outro fundo, que não seria em P&D, mas seria um outro fundo. Nós não recebemos essa demanda na Receita Federal, tá? É uma demanda muito específica, ela não tem a ver especificamente com a reforma tributária. Como o doutor Sandro comentou aí com os senhores, a reforma tributária procura aspectos macro, tá? Ela não está resolvendo aspectos específicos, embora acabe, ao fim e ao cabo, quando há, por exemplo, como o PL 3887, que tratou da CBS, que tratou de vários aspectos da tributação do PIS e da COFINS, perfeito? Então, aí há uma denominação. Do IPI também, que se pretende reexaminar o IPI, ou o IPI sendo incorporado lá conforme as PECs, a 45 e a 110 prevêem, né? O IPI sendo incorporado, esse chamado IVA, Imposto sobre Valor Agregado Nacional, é uma questão que abrange um aspecto geral do imposto. Vejam bem que eu não estou tratando de um aspecto específico, do benefício de uma taxa específica. Então, esse assunto dessa taxa específica do Fundo Verde não veio a nós, não houve essa demanda, tá? E ela não tem uma relação direta com a reforma tributária, porque na reforma tributária nós estamos verificando aspectos macro. Primeiro, uma lei lá que trata do PIS e da COFINS, que é o embrião que foi colocado lá, um projeto de lei que é o embrião para a instituição do Imposto de Valor Agregado. As demais discussões sobre a questão do próprio IPI, se ele vai ser incorporado ou não, se vai ser criado imposto seletivo, como os senhores sabem, ela demanda uma negociação, uma apreciação pelos líderes no primeiro momento e depois a passagem aí pelo próprio Congresso Nacional. Não vai ser nada colocado sem haver uma profunda discussão, inclusive levando em conta os aspectos aí da Zona Franca de Manaus e de outros benefícios em outras regiões aí que eventualmente possam ser afetados por esse aspecto da reforma tributária. Mas não temos recebido nenhum estudo nesse sentido. Vamos ser bem claros nesse sentido. Tá ótimo. Não, mas é muito bom saber disso. Bom, excelente esclarecimento. O senhor gostaria de continuar comentando sobre os tópicos já mencionados pelo secretário Sandro Serpa, ou a gente pode passar para as perguntas dos presentes? Olha, acho que o Sandro fez uma explanação geral sobre a matéria, eu só queria complementar, dizendo que a ideia, e o ministro está colocando isso reiteradamente, que a ideia da reforma tributária, além de consertar o imposto de valor agregado, né, juntar PIS e COFINS, ICMS, ISS, juntando tudo num tributo só, e de âmbito nacional, que é a conversação que está se tendo com os estados nesse momento, inclusive o secretário aí do Amazonas é um dos que está participando junto desses debates, dessas questões envolvendo especificamente o ICMS, os municípios também, com as entidades representativas também se está discutindo, né? Mas, a par disso, dessa criação desse chamado IVA, nós temos também o direcionamento aí do governo, já bastante claro, no sentido de a gente tentar diminuir a contribuição previdenciária das empresas, né, patronal, no sentido de a gente conseguir tornar o emprego mais barato, né, e dar empregabilidade desses mais de 13 milhões de pessoas aí que estão desempregados no Brasil. É claro que esse tipo de abordagem da contribuição previdenciária, que envolve uma renúncia, ela tem que estar cobertada por uma outra fonte de financiamento. E essa é a grande questão que está sendo apresentada aí para o Congresso Nacional, para o Poder Executivo, para o governo, para o ministro, uma contribuição sobre transações, que ele chama, seria a fonte de financiamento para que nós tivéssemos um orçamento equilibrado e passasse, então, ao invés de tributar salário, folha de salário, pelo menos uma parte da folha de salário, né, também foi comentado, né, ou até um salário mínimo, que é a ideia que está se colocando, nós tivéssemos, então, como contrapartida disso, essa instituição dessa contribuição sobre transações, que também é um aspecto polêmico que está sendo debatido aí no âmbito da sociedade.
Outro aspecto que está sendo debatido no âmbito da reforma tributária é a questão aí do imposto de renda da pessoa jurídica, em que a gente tem essa noção. O Brasil é um dos únicos países no mundo que não tributam lucros e dividendos, é um dos únicos, e ao mesmo tempo tem uma tarifa, um imposto sobre as empresas, imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, de 34%. Quando a média da OCDE é em torno de 20%, 22%. Então, a tendência aqui, pelo menos o indicativo, é de se fazer um trade-off. Se institui essa tributação sobre dividendos, mas, ao mesmo tempo, se baixa, então, o percentual do imposto de renda das empresas, né? Tendo em vista, então, que nós teríamos também uma fonte, um aspecto de renúncia, mas a sua contrapartida no que diz respeito, então, a outra fonte da arrecadação. Que o mote, que a principal diretriz que o governo está colocando é que não haja aumento da carga tributária, esse é um ponto sine qua non, mas também não podemos esquecer que nós temos um orçamento, uma dívida pública para pagar, que não permite que o Estado diminua a sua arrecadação e aumente o déficit fiscal. Então, a regra de ouro é isso. Olha, se nós estamos, eventualmente, exonerando um setor, por exemplo, a folha de salários, um tipo de tributação, nós vamos ter necessariamente que encontrar uma outra fonte de recursos para que, na média, então, nós tenhamos, nesse primeiro momento, nós temos uma carga tributária sem aumentar, mas também sem diminuir. Esses seriam os tópicos colocados, os principais tópicos que abrangem aí a chamada reforma tributária. Muito obrigado, muito esclarecedor, perfeito. O senhor me permite, então, passar a palavra para os outros que estão presentes? Eu vou passar a palavra inicialmente para o Juarez Balduino, porque ele vai ter um outro compromisso. Então, Juarez, por favor, você tem prioridade. Vamos aí. Juarez, está nos ouvindo, Juarez Balduino? Estou sim ouvindo. Obrigado, Belisário. Prazer. Seja breve. Seja breve, tá, Juarez? Por favor, mas à vontade. Puder anotar alguma coisinha aí, secretário Fernando, porque são alguns 2, 3 pontos, e só para o senhor não... para mim não ter que repetir para ganharmos tempo. Sobre a reforma tributária, a questão do IPI, que está previsto na segunda fase, né, do projeto do governo federal, eu perguntaria se está previsto também de que, ao eventualmente se instituir um IPI específico, ou um tributo alternativo específico para a proteção da Zona Franca de Manaus, como seria contemplada a questão de novos produtos. Hoje eu tenho uma gama de produtos produzidos do polo industrial, que com o IPI específico, eventualmente, se for essa proposta, vai ser contemplada, mas eu tenho outros produtos, uma série de produtos que não são produzidos no polo, e se não tiver uma especificidade para esses produtos, que hoje não são produzidos, eu tenderia a engessar a Zona Franca de Manaus por não poder mais ampliar. Esse é um ponto. Sobre a reforma tributária, seria o caso de perguntar do senhor sobre a alíquota do IBS, já que é uma só, e não se pretende aumentar a arrecadação, o que vai criar inexoravelmente o aumento do custo de tributos para produtos essenciais e vai diminuir o custo de produtos para produtos supérfluos. Já que eu tenho que ter uma alíquota única e manter a arrecadação, eu vou diminuir de algum lugar e aumentar de outro lugar. Isso é um efeito economicamente com alguns reflexos. Eu queria escutar o senhor se teria alguma coisa a respeito disso. E da reforma tributária, a questão da burocracia, que se pretende diminuir a burocracia, mas, na verdade, estamos implantando aí 2 tributos novos, o IBS e o IVA, ou o IS, se for um só seria um, por mais 15 anos, sem eliminar os outros, que já são uma rede grande e burocrática. O período de transição de 10 anos vai aumentar a burocracia em 10 anos, tem mais 5 anos de prescrição possível, fora o litígio que pode acontecer, no litigioso e contencioso, onde nós vamos ter uma gama tributária muito ampliada com relação ao que se pretende hoje. Então, de diminuição de carga burocrática, a gente está preocupado com esse encaminhamento, né? E para a Zona Franca, especificamente, a criação do fundo previsto na PEC 45 não vai permitir, a princípio, que haja incentivos fiscais. Então, a Zona Franca, nesse contexto, teria dificuldade nessa direção. Então, com a reforma tributária, seria esses pontos. Com relação à PL do governo federal,
eu entendo que o encaminhamento do IPI com seletividade tem no bojo dessa segunda fase, imagino, só um lembrete para ver se o senhor poderia depois nos esclarecer, a Zona Franca contemplada nessa tributação. Ok, Juarez. Muito obrigado, Juarez. Eram 3. Obrigado. Obrigado. Secretário Mombelli, o senhor gostaria de responder, de comentar? Pois não. Vê se eu anotei tudo. Eu também tive uma dificuldade de ouvi-lo aí, Juarez, porque estava um pouco baixo, pelo menos para mim estava um pouco baixo o seu som. Mas eu diria assim, com relação ao IPI, esses estudos estão sendo realizados. Nós temos hoje uma gama, né, de tributação aí do IPI, tem uma gama enorme de produtos que estão sendo hoje beneficiados, industrializados, são beneficiados com alíquota zero. Depois nós temos essas escadas, 5, 10, 15, 20, 25, na tributação do IPI. Esse estudo, na verdade, quando se pensa o IPI, esse trade-off vai ser realizado de que maneira? Pelo menos é o que as PECs estão trabalhando nesse sentido, né? Naquela fase de incorporação do IPI, vai se verificar a arrecadação do IPI, em torno hoje de 40 bilhões de reais. Inventar mais imposto, sabia? Quanto é essa arrecadação e de que forma ela vai ser colocada em termos de alíquota do IVA nacional. Se vai incorporar um ponto percentual, 2 pontos percentuais, que a gente mais ou menos calcula que seja isso. Então, essa arrecadação vai ser calculada e colocada. Com respeito à tributação... Então, ele não podia ter feito nem... Posso continuar? Pessoal, desliguem seus microfones, por favor. Está tendo interferência. Por favor, obrigado. Desliguem os microfones. E também, a par e passo com isso, existe a possibilidade de se instituir o chamado imposto seletivo, tá? Que é o imposto seletivo sobre alguns produtos. Aí tem duas visões, né? Uma em que ele poderia servir de anteparo arrecadatório também para diminuir aquela alíquota chamada modal. Então, se instituiria alguns produtos, né, que seriam responsáveis, teria incidência desse chamado imposto seletivo, e também diminuir externalidades negativas. É o caso, por exemplo, do cigarro, bebida, que seriam tributados de maneira diferenciada, tendo em vista a sua externalidade negativa para a sociedade. Então, são essas duas visões aí do imposto seletivo que seria acoplado, então seria alternativo à questão do nosso IVA, né? Com respeito à CBS, o PL 3887, ele prevê lá a alíquota zero para a cesta básica, tá? Então, ele já saiu com essa diferenciação aí para a cesta básica. Embora nós, como administração tributária, na teoria do IVA, entendamos que na verdade, o ideal, o neutro, mais flat, seria aplicar uma alíquota única, neutra. Essa alíquota não permitiria flutuação e escolhas pelos contribuintes, planejamento pelos contribuintes, porque bens e serviços intangíveis são todos a mesma alíquota. Então, não haveria problema de classificação e problema de estruturação com base nessa diferença de tributação. E como é que se resolveria a cesta básica, né? Nesse estudo teórico? Seria com a identificação dessas pessoas de menor renda, e aí você poderia fazer ou a devolução do imposto ou uma aplicação aí de um programa de fomentador de renda aí para que eles não suportassem então esse Fernando, desculpe, não sei se foi questão do volume baixo, eu me referi à Zona Franca. E não pode falar mais alto, por favor. Eu me referi à Zona Franca e não à cesta básica. Desculpa. Porque o IPI realmente... hoje de motocicleta, por exemplo, televisor, a Zona Franca não paga. Com a nova proposta tributária, vai haver lá uma tributação, talvez, no IPI 2 aí, para esses produtos. E eu tenho uma gama de produtos hoje produzidos na Zona Franca de Manaus. Se eu tiver na reforma tributária tributação especial para esses produtos, a pergunta foi, e os novos produtos?
e as novas invenções que hoje podem vir à Zona Franca, eu não teria esse produto especial, porque eu não tenho essas classificações fiscais hoje na minha gama de produção. Então, a preocupação é que, no eventual segunda fase com o IPI seletivo ou nome parecido, eu possa não ter produtos para a Zona Franca poder estar up-to-date com relação à tecnologia. Essa aqui é a preocupação. Perfeito, perfeito. Mas, de qualquer forma, a própria NCM, a classificação, o sistema harmonizado, ele tem evoluído. Todos os produtos são classificados de acordo com os capítulos, né? De 1 a 100 são abrangidos em algum ponto, né? É claro que é uma alteração. Drone hoje, desculpe, secretário, um drone hoje não está na Zona Franca de Manaus. Ainda não tenho PPB para produzir drones aqui na Zona Franca de Manaus. Ele já tem a sua NCM, né? Perfeito. Se hoje a gente falar numa reforma tributária que vai contemplar os produtos da Zona Franca e vou ter um IPI seletivo, digamos assim, eu vou ter o seletivo para motos, televisores e etc. Não tenho para drone porque eu não produzo aqui. Daqui a mais 1 ano ou 2, se eu tiver um PPB para produzir o drone na Zona Franca, ele está fora dessa lista especial da segunda fase. Essa que é a preocupação. Entendo. Mas eu entendo que essas questões aí, essas alterações que dependem de decreto ou de alteração legal, tem que ser consertadas e colocadas dentro do escopo da reforma tributária, né? Dentro do escopo da legislação que está tratando da matéria, não é? Tanto é que o PL 3887 procurou preservar a Zona Franca de Manaus, colocando só alterou a sistemática, mas continuou dando atenção ao regime, porque é uma previsão constitucional, inclusive, né? É uma obrigação constitucional. Da mesma forma que eu imagino, os estados estão conversando, os secretários de Estado, todos os secretários de Estado estão conversando com o Ministério da Fazenda, aqui, da Economia e Secretaria da Fazenda, exatamente para encontrar essas questões das especificidades regionais, que a gente possa encontrar mecanismos para que nós tenhamos preservadas essas especificidades regionais. Há uma preocupação grande e não podia ser de forma diferente, para que a gente possa ter um mínimo consenso aí para aprovar a reforma tributária. Essa preocupação é válida, mas com certeza no Congresso Nacional isso está sendo trabalhado. Ok? Com respeito à alíquota modal da CBS, eu agora me perdi, não sei qual seria o aspecto relativo a uma alíquota só, Juarez. Porque hoje, secretário, nós temos, por exemplo, uma Ferrari, tem uma tributação alta, o produto supérfluo, como bolsas importadas Perfeito. E outros artigos, tem tributação alta. E a alpargata e produtos de menor, de maior, vamos dizer, uso da camada da população mais baixa, tem a alíquota mais baixa. Então, tem alíquotas diferentes com tributação diferente. O IBS propõe uma alíquota única, né? E para manter a arrecadação e manter a alíquota única, eu vou ter que aumentar a alíquota da alpargata, dos produtos mais essenciais, e vou ter que diminuir a alíquota da Ferrari, por exemplo. Só assim que eu consigo, matematicamente, arrecadar a mesma coisa, tributando todos igualmente. Então, essa distorção que nós temos observado, eu não sei como é que a Receita Federal está vendo isso, embora esteja no Congresso, não no Executivo, mas é uma distorção que eu vejo que não está sendo bem destacada. Não sei se essa visão o senhor teria também. A alíquota única vai provocar esse efeito estranho à economia do país, né? Na verdade, na teoria do IVA, ele não se presta a ter essa função aí de seletividade. O que ele faz é o imposto sobre consumo de âmbito geral, base ampla. Tá? Então, por isso, teoricamente, ele tem alíquota única. Essa é da teoria. O que vem para financiar isso, essa diferença de alíquota, eventualmente, é o imposto seletivo. O imposto seletivo, sim, pode incidir sobre uma gama específica de tributos. Isso está previsto nas PECs, está prevista essa questão do imposto seletivo, que seria o imposto, aí sim, vinculado a determinados produtos. Tá? Isso, mas eu me refiro, por exemplo, ao arroz, o feijão, a alpargata e um perfume importado. Ele não está no imposto seletivo e todos terão uma alíquota só. Okay. Eu vou pagar a porcentagem igual. O senhor
senhor tem razão. Juarez, na verdade, a alíquota desculpa, é com licença. Com licença. Juarez, deixa o secretário, por favor, terminar a resposta dele, para nós também passarmos a palavra para os demais que estão presentes, tá bem? Por favor, obrigado. Perfeito. Secretário, conclua. No mundo inteiro, o IVA é dessa forma. Tá? O IVA tem alguns IVAs. O IVA europeu deve ter, no máximo, 3 alíquotas, mas não é alíquota no sentido daquela vinculada ao produto. Tá? Não é assim. O mundo inteiro, a tendência é uma alíquota modal flat, única. E é assim que funciona. Secretário, você já exauriu sua resposta? Podemos passar para próximos? Sim, tá bem, então vamos verificar. Se ninguém tiver pergunta, a gente volta para o Juarez, que ele tem mais coisa a perguntar. Se não, vamos para os próximos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao secretário Mombelli, por favor? Os que estão presentes. Bem, se ninguém quer perguntar, eu devolvo a palavra para o Juarez. Juarez, por favor. Eu gostaria... Ok, então, por gentileza, Salé, fique à vontade. Bom, o Mombelli é um profundo conhecedor aí do modelo Zona Franca, então fica fácil. Na realidade, eu não vou fazer questionamento, mas colocar algumas preocupações, que é o que a gente tem percebido em todas as discussões ou em todas as propostas que estão tramitando. Nós temos, na verdade, assim, 2 correntes, né? A primeira, que é a PEC 45, que é a base ampla, aquela questão do IVA, que, na verdade, condena de morte a Zona Franca de Manaus na forma como ela está originária. Temos a PEC 110, que nos coloca aí, eu diria, no corredor da morte. Porque, na verdade, a estrutura tributária da Zona Franca de Manaus, ela não é muito compatível com essa questão do IVA. E aí, nós temos realmente essa questão da proposta do governo, que é uma proposta que, na sua primeira fatia, elas não dão uma proteção, naturalmente é uma proteção constitucional, ela preserva realmente a questão da Zona Franca, mas, como disse o Juarez, nos preocupa realmente essa segunda etapa, que é a questão do IPI. O IPI, para nós, ele é extremamente sensível na estrutura das vantagens da Zona Franca de Manaus. Então, essa questão, ela realmente nos preocupa bastante. A questão do PIS e COFINS, ela, assim, apesar dela ter uma vantagem, ela nunca foi a base realmente das nossas vantagens. E, por ser a primeira parte, a primeira fatia, por contemplar a Zona Franca, já nos dá um certo alívio perto do que a gente tem escutado nas outras 2 propostas. Tá? As outras 2 propostas, realmente, para nós, é difícil compatibilizar a estrutura das vantagens da Zona Franca com realmente essas 2 propostas. Então, esperamos realmente que avance essa questão da proposta do governo. Essa é a nossa expectativa e que ela realmente preserve realmente as vantagens que a gente tem hoje. Mas assim, Mombelli, nós temos basicamente 4 preocupações com relação a qualquer que seja, independente da proposta de reforma tributária. A questão da proteção constitucional, se ela vier via PEC, ela tem que ter a proteção constitucional da Zona Franca. Não dá para ser infraconstitucional ou não dá para ser um regime orçamentário, vamos dizer assim. A segunda questão é a vantagem comparativa. É difícil realmente, como disse o Juarez, você tem motocicleta que tem um IPI de 35. Quando você joga para um IVA de 25, ou de um IBS de 25, você já tirou praticamente boa parte da vantagem comparativa que existia do setor de 2 rodas. Estou contando só com o IPI, nós também temos a vantagem do ICMS. Quando você agrupa tudo, você tira completamente a vantagem de muitos produtos que hoje estão aí na Zona Franca, de uma tributação de IPI alta. Então, a segunda questão é essa, das vantagens comparativas. A terceira é a arrecadação do Estado. A arrecadação do Estado ela é destruída com qualquer uma das propostas que tem aí de PEC 45 ou PEC 110. A gente precisa encontrar um mecanismo, e a gente já tem escutado, aí, principalmente do ministro Paulo Guedes, que o fundo de compensação não é um fundo que o governo vê com bons olhos.
ou seja, acaba com 80% da arrecadação do estado do Amazonas. Essa é a terceira preocupação. A quarta preocupação é a questão da manutenção da equiparação como exportação. É fundamental que a gente tenha a manutenção da equiparação como exportação nas remessas para a Zona Franca. Isso é o que permite realmente acesso ao crédito de pessoas de baixa renda, de população de baixa renda. Porque se a gente voltar a tributar as remessas para a Zona Franca de Manaus, nós vamos ter um efeito inflacionário imediato. Os produtos vão ficar mais caros. Então, essas seriam, Mombelli, as 4 preocupações que nós temos, que a gente gostaria de ver essas preocupações no arcabouço das reformas. E se você pudesse comentar um pouco sobre isso, para tentar aliviar, pelo menos, as nossas principais preocupações. Volto a dizer, PEC 45, cela de morte à Zona Franca. PEC 110 nos coloca no corredor da morte. Então, a gente precisa realmente encontrar uma alternativa. Salé, muito obrigado, Salé. A palavra está com o secretário Mombelli. Secretário, suas considerações, por favor. Perfeito. Eu acho que essa preocupação aí com a previsão constitucional, ela já está lá na Constituição, né? Os 50 anos da Zona Franca de Manaus, né? Já há essa previsão constitucional. Não vi em nenhum momento alguma questão retirando essa previsão da Constituição da Zona Franca de Manaus. Eu sugeriria todas as questões relativas à vantagem comparativa, arrecadação do Estado e manutenção da equiparação como exportação, tem que ser tratadas exatamente no bojo dessa discussão. Essa discussão que está sendo tratada, inclusive, com o grupo de secretários, do qual faz parte o próprio secretário do Estado do Amazonas. Ele está participando, esse conjunto aí de secretários estão participando. Há a previsão aí de um fundo, há a discussão aí do fundo, do tamanho do fundo, da origem, de que forma esse fundo possa compensar os estados aí, possa manter, fazer com que os estados mantenham essa vantagem comparativa para as empresas, né? Que na verdade, ao fim e ao cabo, a empresa só vai se instalar a 2.000 quilômetros do seu mercado consumidor se ela tiver alguma vantagem para poder estar ali, evidentemente. Senão, ela vai se mudar para São Paulo, né? A gente está ciente disso, né? Esses aspectos todos estão sendo tratados nessa construção aí desse acordo para que se possa dar um passo seguinte. A 45, na verdade, quando se diz que ela mata o Estado do Amazonas, na verdade, o que ela diz? Ela diz, tributação é tributação, benefício é benefício. Então, ela diz, olha, o benefício deveria ser algo que fosse orçamentário, algo que fosse na veia, algo que o próprio Estado pudesse ter aí uma fonte de recurso extra, externo, para que ele pudesse compensar essas empresas aí, induzir, então, a instalação e a continuidade dos programas dessas empresas dentro da Zona Franca de Manaus. É isso que ela diz. Ela não está ferindo de morte, ela está dizendo que a tributação se prestaria de um modo diferente. Evidentemente que essas garantias têm que estar todas no pacote. Se não tiverem no pacote, evidentemente que não vai haver acordo nem consenso sobre isso. Eu lembro que na última reforma, lá em 2008, um dos problemas que impediram o avanço da reforma na criação do chamado IVA, o ICMS nacional naquela época, foi a questão da incorporação do IPI. Essa vantagem corporativa existe. Se eu tenho um tributo que é isento na Zona Franca de Manaus, se a tributação dele tiver 35%, significa que vai ter um diferencial maior entre uma empresa de São Paulo e uma empresa do estado do Amazonas, na Zona Franca, bem maior do que a alíquota modal hoje, que vamos estipular que fosse em 20% para todo mundo, né? Esse diferencial efetivamente existe e a previsão é de que orçamentariamente se consiga dar essa diferença de um outro modo, tá? Resolver esse problema de um outro modo, mas sempre com a garantia de que o Estado vai continuar a ter esse diferencial para poder ter o seu desenvolvimento. Fora disso, efetivamente não haveria consenso. E o próprio secretário do Estado do Amazonas está participando aí desse conjunto de reuniões aí. Inclusive, esse conjunto de reuniões tem estabelecido aí para verificar uma alíquota média efetiva, uma alíquota efetiva nacional do ICMS, para que se possa ter um ponto de partida aí para a gente saber
Afinal, quanto vai orçar essa alíquota desse IVA? Né? Porque você vai ter que somar ICMS, mais a alíquota do PIS e da COFINS, que está na CBS, que é de 12%, mais a alíquota do IPI, se o IPI for incorporado, e mais o ISS. Né? Então, vai dar um percentual elevado, aí ele precisa ser bem calculado. Né? Com respeito à transição que foi colocada, efetivamente é uma questão de escolha, né? A questão da complexidade. Né? A CBS em si, só como modelo, ela é muito simplificadora, tá? Porque ela introduz o conceito de crédito amplo, crédito financeiro amplo, ela elimina muitos regimes especiais que estão impactando dentro da legislação, do entendimento da legislação, e de modo que ela simplifica muito, inclusive, essas próprias obrigações acessórias. Tá? Uma redução bastante significativa no número lá de campos de nota fiscal que a gente vai ter aí com respeito à CBS. Com respeito ao IVA, também, da mesma forma, ele vai ser simplificador. Vocês imaginem, hoje nós temos 27 legislações de ICMS, mas não sei mais quantas legislações diferentes, mais de 5 mil e poucas, né, daqueles que têm, legislações do ISS. Né? Então, nós vamos ter uma simplificação bastante grande que vai induzir a uma melhora de produtividade geral aí da nação, que é o que se prevê com esse IVA nacional. Mas, da outra ponta, é claro, evidentemente, nós temos que, de alguma forma ou de uma outra, ter garantias de que a Zona Franca de Manaus vai continuar a ter as suas prerrogativas para que as empresas possam lá se instalar. Muito obrigado. Salé, você gostaria de fazer algum comentário adicional? Sim, bem rápido. Apenas quanto à questão constitucional. Embora a previsão da Zona Franca esteja realmente na Constituição, a PEC 45, na realidade, ela ignora esse dispositivo, né? Ela trata tudo dentro de uma outra estrutura e ela praticamente ela não contempla absolutamente nada em relação ao regime tributário da Zona Franca, o regime tributário especial, né? Então, ela não contempla essa excepcionalidade alguma. Então, enfim, apesar de ter a previsão, e ninguém está mexendo realmente no artigo onde prevê a vantagem da Zona Franca, a excepcionalidade dela, a 45 é um dispositivo constitucional que praticamente ele ignora. Né? Então, foi nesse aspecto que eu quis comentar, tá, Mambelli? Perfeito. Entendo perfeitamente. Ok. Então, vamos ver se mais alguém tem alguma pergunta, senão vamos passar para as considerações finais do secretário Mambelli. Alguém tem alguma pergunta ainda ao secretário? Eu tenho um comentário, se ninguém tiver. Último, então faça, por favor. E aí seguimos para as considerações finais do secretário. Por favor, Juarez. Primeiro que eu queria comentar a questão e reforçar a posição do colega Salé, secretário, porque a PEC 45, além de não considerar a existência da Zona Franca de Manaus, ela cria um outro fator muito, muito danoso. Vou dar um exemplo para o senhor. Nós temos aqui uma fábrica, entre tantas outras, da Samsung, por exemplo. Essa fábrica fatura mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais por mês. Ela é a maior empresa do estado do Amazonas e ela é a maior contribuidora do Fundo de Pesquisa e Desenvolvimento. E ela está fazendo tudo isso num investimento lá de milhões de dólares, e o governo do estado, ou o governo municipal, ou o governo federal, não contribuíram em nada com isso. Não foi preciso. O investimento todo é privado, estrangeiro, da Coreia, e veio para cá, como veio a Moto Honda, como veio a EUD, como vieram outras empresas, sem qualquer interferência de orçamento da União. A PEC 45 elimina essa possibilidade e cria um fundo orçamentário, como o senhor comentou, né? E se é um fundo orçamentário, eu preciso da arrecadação. Então, eu vou pegar a arrecadação, que já do Brasil tem dificuldade, que podia ser aplicada em outras rubricas do orçamento nacional, e vou direcionar para um fundo de incentivo, e vou retirar a possibilidade elementar, nesse caso é uma participação privada, né, que o governo está dando, de um investimento estrangeiro, pessoal, próprio, onde o governo não participa. Então, a 45, além de ignorar a estrutura tributária da Zona Franca, ela está impedindo que o capital estrangeiro e até o nacional
faça investimento na Zona Franca de Manaus em outras áreas, como Espírito Santo, Centro-Oeste, Nordeste. É um absurdo que nós temos denunciado, temos discutido, que o senhor estando aí nos ouvindo, se o senhor pudesse avaliar melhor isso e levar para a discussão, porque é um problema que a gente está vendo que não está sendo visto adequadamente. O fundo que está sendo proposto e está sendo criado, que o ministro Paulo Guedes aí há poucos dias disse que não tem condição de se comprometer, e está previsto na PEC 45, ele cria um fato interessantíssimo. O governo do estado do Amazonas vai perder 90% da arrecadação, ou coisa parecida. Mas não é verdade, porque o fundo vai dar 20 anos para que o governo federal partilhe o IVC, ou IVS, ou o nome que venha a ser dado, e esse dinheiro federal vai ser complementar para igualar a receita orçamentária do estado do Amazonas até 2040. Não precisa nem ter Zona Franca de Manaus. É um absurdo essa previsibilidade que está na PEC 45. O governador do estado não precisa incentivar nenhuma atividade mais, porque o que faltar para completar a sua arrecadação, hoje em torno de 18, 17 bilhões de reais, está previsto na 45 que o governo do estado tem que repassar integralmente, o governo federal, aliás, na compensação do fundo. Então é um absurdo isso também, né? Então, acho que esse ponto é preciso que o senhor, na Receita Federal, verifique, porque alguns casos ali são impraticáveis e não está se vendo discussão esclarecedora a respeito. Muito obrigado. Juarez, muito obrigado, Juarez. A palavra está com o secretário Mombelli para essas considerações sobre as palavras do Juarez e também para suas considerações finais, secretário Mombelli. Por favor. Perfeito. Eu diria que o foro mais adequado exatamente para essa discussão seria um contato, e eu digo assim com muita clareza para os senhores, seria um contato com o próprio relator da reforma tributária no Congresso Nacional, para que vocês colocassem esses aspectos aí da Zona Franca. Ele já conhece, ele já sabe, mas de qualquer forma colocassem as preocupações, tá? Porque é no âmbito do Congresso Nacional. Essas PECs foram geradas e endossadas no âmbito do Congresso Nacional. Não surgiram, não foram por conta ou por iniciativa da Receita Federal no primeiro ponto. Evidentemente que o Poder Executivo tem a obrigação de analisar e se pronunciar, não é? Então, o que ele fez? Ele, no primeiro momento, deu o starter. Olha, eu tenho aqui a minha possibilidade do PL 3887, que vai ser um embrião, vai colocar os detalhes de como deveria ser esse imposto nacional. Agora, as questões de ordem regional, repito, de ordem, como resolver esse problema das diferenças regionais que hoje está sendo tratado aí com os secretários de Fazenda de todo o Brasil, é que deve ser objeto de um amplo debate, inclusive com os próprios governos estaduais e no Congresso Nacional com as respectivas bancadas, para que a gente possa sair do outro lado. Eu acho que essa é a recomendação que eu diria, né? A Receita Federal está sempre à disposição quando nós somos demandados aí para elaborar cálculos, para fazer estudos de cenário, etc. Nós estamos como administração tributária, estamos apostos aí, sempre quando fomos demandados aí pelos senhores, pelo Congresso Nacional, para que a gente possa dar encaminhamento a esses estudos, né? Que envolvem uma questão bem mais ampla, que é meramente o aspecto tributário, né? Um aspecto orçamentário, que também está aí, quando você tenta fazer esse trade-off entre benefício tributário e passando ele para o benefício orçamentário. No mundo inteiro, a recomendação, inclusive da própria OMC, é que esses benefícios de incentivo regionais sejam aplicados através do orçamento, que aí eles são mais claros, que esse pelo menos é um indicativo, que a gente tem, são mais claros, mais transparentes, é claro, desde que a gente tenha essa definição dessa fonte de recursos, ela seja segura para os estados que dependem desses recursos. Seria isso que eu teria para colocar para os senhores e gostaria de agradecer aí a atenção aí que vocês receberam, a cordialidade que vocês me receberam. Secretário Mombelli, nós é que agradecemos, foi uma grande honra contar com a sua participação e também com a participação inicial do secretário Sandro Serpa. Queríamos estender nossos agradecimentos também a toda a equipe da Subsecretaria de Tributação e Contencioso do Ministério da Economia, que nos ajudaram a organizar essa videoconferência.
Então, por favor, fique com nossos agradecimentos e espero poder manter esse canal com vocês aberto para eventuais tirar dúvidas, de repente apresentar contribuições. É isso, muitíssimo grato. Em nome da Associação Panamazônia, nossos agradecimentos ao senhor e à equipe da Subsecretaria de Tributação e Contencioso. Muitíssimo grato. Muito obrigado, então. Um abraço a todos aí, uma boa tarde e um bom final de semana aí para o senhor, tá bom? Até logo, um abraço. Até logo, secretário, um abraço. Até logo. Obrigado a todos que participaram. Obrigada, até a próxima.